Boa noite a todos. Peço para que o secretário da mesa que verifique a presença dos vereadores. Boa noite a todos. Aqui estamos anotando a falta aqui do vereador Lee Jefferson. Peço a todos os presentes que fiquem em pé para a realização da cerimônia cívica religiosa. Sob a proteção de Deus e com os interesses voltados para o município, damos início aos trabalhos legislativos de hoje. Primeira sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Parapuã. A ata ficou à disposição dos senhores vereadores para verificação por 48 horas. Coloco em discussão, não sendo impugnada ou retificada, considero aprovada. Coloco em discussão o projeto de lei número 1 de 2024, de 15 de 1 de 2024, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Parapuã. Revisão geral anual do auxílio alimentação, referente ao exercício de 2024 e das outras providências. Em discussão. Senhor presidente, boa noite a todos. Esse daqui é o projeto de 3,15% no auxílio alimentação, certo? Então, hoje o auxílio alimentação, vocês podem me corrigir, é o valor de R$ 400. E então, os funcionários estão tendo um aumento de R$ 12 no auxílio. Eu costumo dizer que a gente tem que sempre votar no que é certo. Claro que eu vou votar, porque eu jamais, mesmo que fosse R$ 1 de aumento, eu jamais votaria contra o funcionário. Mas eu acho que o prefeito, a administração, a gente sabe da crise que passa o país, sabemos que o prefeito ele não tem a culpa total, mas eu acho que ele poderia ter revisto R$ 12 no ticket. Eu, voto com muita tristeza, mas eu acho que o funcionalismo público, como nenhum trabalhador, merece um aumento de R$ 12. O aumento de R$ 12, ele não dá para comprar um saco de feijão. E se você comprar uma marca melhor, você não come feijão de qualidade, que é o básico da alimentação. Então, fica aqui, prefeito Gilmar, que você tenha talvez a humildade de talvez rever, por mais que será aprovado por essa Casa de Leis hoje, mas poderia ter melhorado o Vale Alimentação. Como muitas prefeituras por aí estão fazendo. Mas ele deu aumento ano passado. O que passou, nós estamos em 2024. A inflação, a gente sabe da crise do país. Mas como que um pai de família vai usufruir de R$ 12 no ticket de alimentação? Então, eu acho que não consegue dar aumento, talvez, no salário, mas poderia ter feito com mais carinho, com mais humanidade, e com mais respeito ao funcionalismo. Porque R$ 12 de aumento, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, que os senhores colegas me corrijam, ou que até o prefeito pode vir a público me corrigir. Mas eu acho que foi o menor aumento no Vale Alimentação da história da Prefeitura de Parapuã. Então, existe crise, mas cada prefeito tem que cuidar da sua cidade.
Então, talvez faltou planejamento, faltou talvez um pouquinho mais de um olhar para o funcionário, em vez de, às vezes, só cobrar. Pelo menos o Vale Alimentação deveriam ter olhado com mais humanidade. Voto, mas voto com o coração partido, porque é muito pouco. Se a gente pensar e comparar municípios menores que o nosso, Parapuã está ficando em último lugar no ticket alimentação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, aqui a gente não está para julgar o prefeito, eu sei que a prefeitura está em crise, mas eu também voto com o coração partido, porque eu já sou funcionário municipal já há 17 anos, e eu sei que está dando índice, que é um momento de crise, mas o Vale Alimentação é onde o funcionário público necessita. E eu sei e peço aqui ao prefeito que futuramente aí, eu sei que está em crise a prefeitura, a arrecadação caiu, peço ao prefeito aqui que reveja futuramente e veja a situação do funcionário público e tente dar um aumento melhor mais para frente aí. Mas eu voto favorável, né? Porque a gente não vai deixar de votar aqui a favor do funcionário nunca, nenhum dos vereadores aqui. Todos lutaram, todos buscam. Eu sei que é um momento de crise, mas os vereadores sempre votarão a favor do funcionário público. Muito obrigado, senhor presidente. Prossiga. Também gostaria de, logicamente, a gente vai votar favorável, mas é muito pouco. E nós sabemos também, porque eu trabalho na área da agricultura, a inflação também, para mim, na minha opinião, é uma inflação mentirosa, né, de 3,15% ou 4,2%. Só você ir no posto de gasolina e no mercado, você vê que a inflação, para mim, é uma inflação mentirosa, né? E quem paga isso somos nós. Então, lamentavelmente, é um governo de mentira, de falcatrua, que a população tem que pagar caro por isso. É lamentável que esse Brasil se encontra da forma que está. E vai ficar pior, viu? Porque eu trabalho no agronegócio e estou vendo a coisa ir para o buraco. E cada vez pior. Então, cuidado na hora de votar, né? Faz-se um monte de portaria, um monte de falcatrua no governo federal, e a população tem que pagar por isso. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso país. Senhor presidente, Prossiga. também gostaria de me solidarizar com os nobres companheiros aqui e com os funcionários. A gente gostaria que tivesse pelo menos 5%, 6% de aumento no Vale Alimentação, que é uma coisa assim, a gente vê o tanto que eles trabalham no dia a dia, na diária, a gente acompanha, está passando um lugar, no outro, vê o esforço deles, e com R$12, vou falar a verdade, não dá para comprar nem uma garrafinha de Gatorade, para o coitado se hidratar, então é muito pouco, tá? Fica aqui, eu vou votar, mas um voto de tristeza, que é muito pouco. Não estou criticando o prefeito, não, só que eu acho assim, já vem, né, de um longo tempo, e essa crise aí atrapalhou também a administração, tá? Então, a gente pede aqui que o prefeito estude depois uma possibilidade de estar dando alguma coisa aí para repor aí essas percas aí do funcionário aí. Muito obrigado. Senhor presidente, Prossiga. boa noite a todos. Não tem como a gente não votar esse projeto favorável para os funcionários públicos, né? Esse aqui, no caso, seria o valor dos tickets. Só que esse índice é irreal, eu sinto muito em dizer, 3 ponto qualquer coisa, isso não existe de inflação. Eu sou um frequentador assíduo desse supermercado, de mercado, vou demais no mercado fazer compras, e eu sei que isso aqui não existe. É dolorido a gente estar aprovando somente R$12 aqui de ticket, mas isso é um pouco que eu vejo, é um reflexo, tá? É um reflexo da esquerda que está no poder lá em cima, tá?
E a tendência, gente, é piorar. E nós estamos a caminho de uma Venezuela com relação à economia. É triste dizer, é triste a realidade, mas nós estamos indo nesse caminho com relação à nossa economia. Presidente, só para complementar aqui, ó, eu fiz uma conta rápida aqui, é por isso que eu falo, né? Às vezes, o Éder, você é contra o Gilmar? Não, não sou contra o Gilmar, eu sou a favor da população e do que é certo. Então, hoje a prefeitura ela tem cerca de 350 a 400 funcionários. Então, vamos imaginar que o prefeito dá um aumento de R$100 no ticket, que compensaria, né, a crise que o Brasil passa. O comércio. Parapuã, a prefeitura teria um investimento mensal de R$40 mil, no município que arrecada 4 milhões por mês. Sem contar que o comércio ia ser potencializado, porque são R$88 a mais por funcionário que fica no comércio, ou seja, o dinheiro volta para a prefeitura através de impostos. Então, eu não faço crítica construtiva, eu faço crítica e ponto final. Para mim, o prefeito não utilizou o funcionário como prioridade, que é a maior engrenagem da prefeitura. Ele não priorizou o funcionário e com certeza não priorizará até o final do mandato dele. Ah, mas ele deu... Não, nós estamos em 2024, a crise está aí. Se a crise está para o setor público, imagine para o coitadinho que recebe um salário mínimo e ele vai ter o aumento de R$12. O que é R$40 mil para uma prefeitura que arrecada 4 milhões? É 1% do orçamento. Que se ele priorizar, o funcionário fica feliz, a Câmara não fica passando por esse tipo de votação que para nós é muito difícil, a gente vota com o coração partido, e o comércio, que não recebe apoio nenhum, talvez indiretamente seria favorecido. Então eu voto com muita tristeza, indignado, porque eu sei que poderia fazer mais. Porque já se fez muito, talvez para meia dúzia, mas precisa cuidar do funcionário. Obrigado, senhor presidente. Em votação simbólica, os que aprovam ficam em seus lugares, os que não aprovam se manifestem. Documento aprovado por unanimidade. Declaro que o projeto de lei do Executivo número 1 de 2024 foi aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 1 de 16 de janeiro de 2024 dispõe sobre a revisão anual do subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal de Parapuã, de que trata a Lei Municipal número 3049, de 18/6 de 2020. Em discussão? Em votação simbólica, os que aprovam ficam em seus lugares, os que não aprovam se manifestem. Documento aprovado por unanimidade. Declaro que o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2024 foi aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 2 de 16 de janeiro de 2024 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e altera excepcionalmente para o exercício de 2024 a data base dos servidores da Câmara Municipal de Parapuã e da outras providências. Em discussão? Senhor presidente, o senhor me dá a palavra. Bom, a casa acompanhou, né, o aumento do executivo e para não trabalhar com injustiça, acabou a gente tendo que dar esse mísero aumento para esses funcionários que tanto faz pelos vereadores. Eu, sinceramente, eu estava revendo, né, os aumentos da atual administração em todos os anos. E a atual administração não chegou à média de 5% de aumento no total. 5%. Por isso que no dia do almoço do funcionário ninguém falou nada. Mas se tivesse um aumento de 10, ia falar. E aí eu paro para pensar, o coitadinho que ganha um salário de R$ 1.320, ele vai ter um aumento de 3%.
ele volta a ganhar menos que um salário mínimo. Ele não ficou nem um ano recebendo o salário mínimo que foi ajustado, inclusive pelo prefeito Gilmar. Então, a partir de 2024, a maioria do funcionalismo público da prefeitura vai receber menos que um salário. Então, o governo federal deu 7% de aumento, a prefeitura deu 3,15%, o coitadinho que ganha 1.320 vai ganhar 1.370, ele vai ganhar menos que um salário. Aí você sabe quem que ele vai cobrar? Vai cobrar os vereadores, porque nós representamos o povo, nós damos a cara para bater, nós visitamos, nós andamos com o vidro dos carros abaixado, nós frequentamos as casas, as comunidades, os eventos. E aí fica uma reflexão para a população, ano de eleição. Vocês vê se vocês querem, senhores funcionários, que continue esse tipo de aumento para vocês. Então, senhor presidente, eu sei que o senhor acompanhou o executivo, né, para não ter desgaste. Eu sei o quanto que está sendo difícil para você. Eu tenho certeza, do pouco que eu lhe conheço, da forma que você conduz a casa, eu tenho certeza que a sua vontade era dar mais. Me solidarizo a você, porque isso sim é justiça. Por mais dolorido que seja, nós fomos, como legisladores, justos, mas é muito triste. É muito triste. Eu nunca imaginei que no meu mandato de vereador eu teria que votar em algo triste. E pela primeira vez no meu 4º ano de mandato, senhor vereador Rugney Maurício Temporim, eu estou votando triste. Triste. Mas muito triste. Faltou diálogo dos poderes, de chamar, escutar os vereadores, que nós somos representantes do povo. Nós ganhamos para representar o povo. Ninguém chega a lugar nenhum. Porque se tem a comunicação entre os poderes, nós estaríamos aqui defendendo o prefeito, talvez. Mas não se tem comunicação, né? É mais fácil soltar os fake news do que chamar um vereador ou a casa para falar, gente, eu não consigo a crise. Jogar limpo, que a prefeitura virou com dívida. Joga limpo, porque nós chegamos aqui na casa para votar, nós votaremos, Ney, com propriedade, com números, falar, não, ó, nós tivemos uma reunião com o prefeito, tivemos uma reunião com a administração, realmente a crise federal afetou a municipal, nós conseguiríamos dar a melhor resposta para os servidores. Porque o servidor, você sabe por que eles não se manifestam, senhores colegas? Porque eles têm medo, eles são perseguidos. E vocês sabem disso. Então isso me deixa muito triste. Pela primeira vez no meu mandato de vereador, no meu 4º ano de mandato, eu voto com o coração partido, porque o funcionalismo público não merece isso. Mas de maneira alguma. Eu sei que, como qualquer empresa, tem o funcionário ótimo, o bom, o ruim, mas independente, nós temos que ter respeito, consideração e, principalmente, humanidade. Porque sai amanhã aí, dá um vendaval, dá uma chuva de vento, um alagamento, os primeiros que vão aos braçais. Pessoal que anda no sol quente aí, ó. Então ele teve um aumento de R$50, entre ticket, que é um aumento, né, absurdamente. Juntar o ticket e o aumento não dá o salário mínimo. Ou seja, aquele discurso, né, que agora igualamos ao salário mínimo, já ficou para trás. Senhores funcionários, me perdoe de eu não poder fazer muito por vocês, mas o prefeito, ele tem a prerrogativa da caneta, ele não chamou nós para uma conversa, e ele tem todo o poder de vir e mandar o projeto para nós votarmos, mas eu garanto para vocês que ele poderia ter feito mais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o Éder tem toda a razão. Poderia também no projeto, né, aqueles que ganham o salário mínimo, acompanhar o raciocínio do governo, não é? Pelo menos 7% de aumento para aquele que ganha o salário mínimo, não é isso que o governo fez? Deu 7% de aumento para o salário mínimo.
tivesse acompanhado, porque tudo que foi feito para que se todo mundo ganhasse de salário para cima, foi água abaixo, né? Então, é lamentável que isso aconteça, mas, igual o Éder comentou, a gente não teve acesso ao prefeito, nenhum dos vereadores aqui, e eu vou explicar um motivo maior pelo qual nós fizemos reunião, inclusive agradecer ao Molina pela chácara que ele nos cedeu, e os 9 vereadores estavam presentes, e tudo que se fosse decidido que tivesse polêmica, a gente seria avisado. Os 9 vereadores estavam presentes. E parece que não está acontecendo isso, porque é difícil o cara ganhar menos que o salário mínimo. E mesmo aquele, eu vou culpar o governo federal, o João falou muito bem sobre isso, não é possível que o governo federal me dá 3, para quem ganha acima de 2 salários, acima de 1 salário, 3,15% de aumento. Para quem ganha mais de 2 salários, 2 salários e meio, ele dá ao contrário. Quem ganha o salário mínimo, ele dá 7% de aumento. Quem ganha acima de 2 salários mínimos, ganha 3% de aumento. Eu queria fazer uma pergunta para quem organiza isso. Se você tem uma funcionária para cuidar do seu filho, você ganha 2 salários e meio, você tem que pagar 1 salário. Você ganhou 3,5% de aumento. Como é que você vai pagar 7% de aumento para funcionário? Melhor ficar em casa, não é isso? Então, um raciocínio errado do governo federal, raciocínio errado do governo estadual e um raciocínio errado do governo municipal. Para mim, seria 5% de aumento geral. Seria o ideal para os nossos funcionários. Só isso, presidente. Em votação simbólica, os que aprovam ficam em seus lugares. Os que não aprovam se manifestem. Documento aprovado por unanimidade. Declaro que o projeto de lei do Legislativo, número 2 de 2024, foi aprovado. Após todos os documentos serem votados na ordem do dia, encerro a sessão extraordinária e comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 5 de fevereiro de 2024.